Olá, estamos começando mais um TC News. Diretores da Atricom visitaram o Tribunal de Contas de Alagoas para apresentar o novo plano estratégico dos Tribunais de Contas do Brasil. Eles foram recepcionados pelos conselheiros e pela presidente Rosa Albuquerque. Diferenciadora, definitiva para o avanço e a melhora dos tribunais. E agradeço a presença dos que estão aqui no nosso tribunal para colaborar com o que for possível e agradecer ainda mais, Walter, a sempre tão prestimosa atenção do Mato Grosso. Muito obrigada e bem-vindo. O vice-presidente da Atricom, o conselheiro Walter Albano, e o conselheiro Ronaldo Ribeiro fizeram a apresentação para os conselheiros daqui de Maceió. Eu, então, faço essa visita, é a segunda que venho a este Tribunal de Contas. A primeira foi convidado pelo então presidente Lessa para discutirmos aqui planejamento estratégico de tribunais, na época a conselheira Rosa, vice-presidente, né? E fui extremamente muito bem recebido, carinhosamente bem recebido por todos que aqui se encontravam, todos daqui. E desta vez, de novo, planejamento. Só que agora a preocupação abordada e liderada pelo nosso presidente, o conselheiro Valdeci Pascoal, é de ouvir o Tribunal de Contas de Alagoas, como temos ouvido os tribunais de contas dos estados e municípios. Esse é o 13º que estamos ouvindo, é no sentido de discutir o futuro da Atricom no seu propósito na sua razão de existir, de contribuir para a melhoria do sistema brasileiro de controle externo, de contribuir para o fortalecimento dos tribunais de contas e, ao final, contribuir para o nosso fortalecimento de nós, membros, nas 3 dimensões, conselheiros substitutos e procuradores, e também de todo o corpo técnico e da área de gestão. A dificuldade que nós temos, na verdade, de tudo que foi colocado e que vem com as resoluções, é que cada tribunal tem uma realidade diferente, né? Eu digo, nós somos um país continental, são vários Brasis dentro do Brasil. E a gente tem dificuldade, cada um com seus problemas, e esses problemas vão ser superados, mas com uma velocidade diferente. A importância, eu acho que foi um passo enorme nessa gestão. Acho que eu avalio assim: o Antônio Joaquim quebrou as pedras e o Valdeci começou a lapidá-las e tal, e agora está precisando do homem do planejamento. O que é que você acha, Ronaldo? Então, mas sinceramente, eu acho que é esse o caminho. Porque com esse planejamento, esse entendimento de cada tribunais, que aí essas visitas vai facilitar demais a entender um pouco cada realidade, vai dar para todos nós o apoio necessário que a gente vai precisar, e a gente precisa sempre. E às vezes uma solução local, ela precisa de uma força nacional. Uma força nacional, ela facilita muito as dificuldades políticas que a gente tem em cada estado. Atualmente, né, em janeiro deste ano, assumi a vice-presidência da Atricom, a Associação Nacional que congrega os membros do Ministério Público de Contas. Fui procurador-geral aqui do Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas de Alagoas durante o período de 2014 2015. E venho percebendo, gostaria de registrar durante esse período de nossa atuação,
o avanço que a Tricom vem proporcionando ao aperfeiçoamento dos tribunais de contas, ao controle externo, diria eu, numa cogestão. A participação do conselheiro Valdo Albano é tão ativa que acredito que nós possamos chamá-los de uma cogestão. O conselheiro Valdeci Pascoal não está sozinho nessa batalha, nessa luta, nessa peleja. O conselheiro Valdo Albano vem de forma muito ativa, construindo pontes, inclusive com as demais associações, a Ampicom, e reconhecemos sim o avanço institucional e de aproximação entre ambas as associações muito grande nessa gestão. Eu acho que nós já temos aqui passos importantes e caminhando, inclusive, numa linha de uma melhor pontuação, digamos assim, dentro deste marco de expedição. O Tribunal de Contas de Alagoas hoje pode-se dizer não, quer dizer, quase que assegurar com plena certeza e absoluta convicção de que logo mais estaremos com a nossa composição plenária resolvida, porque o governador já fez a indicação de um dos membros do Ministério Público de Contas, que nós estávamos pendentes disso. Não estamos concluídos ainda, pelo fato da regra ainda está precisando ser concluída, ainda precisa ser aprovado o nome na Assembleia Legislativa, para em seguida o governador promover e concluir a nomeação. Walter, lá agora recentemente no encontro que tivemos de presidentes de São Paulo para discutirmos o momento que estávamos vivendo e que era importante que nos reuníssemos para sentir, né, a situação do país como Tribunal de Contas, e que eu achei de uma importância, assim, vamos dizer assim, sem medida para mim, porque só quando nós nos aproximamos de verdade, né, quando conseguimos perceber a situação bem peculiar de cada tribunal, e essa aproximação, ela, sem dúvida alguma, ela é fundamental para o fortalecimento. E uma coisa que me ficou muito claro é que, apesar de naquele instante o modelo de PEC que nós estávamos a nos propor a oferecer não abarcasse de forma integral o pensamento de todos os tribunais de contas do país, ela era fundamental e indispensável ser apresentada naquele momento. Obviamente, ela sofreria, como foi colocado com você, ela vai sofrer, obviamente, todas as modificações que forem surgindo de acordo com as circunstâncias que se apresentem, né? E uma coisa que para mim ficou muito forte é o trabalho, pelo menos é o que eu senti, eu posso ter tido um entendimento equivocado, mas o que eu senti é uma necessidade de que os membros dos tribunais de contas do Brasil estejam num sentimento de coesão, de uniformidade, mesmo que isso não que seja trabalhado, que seja demonstrado que nós estamos buscando isso no desempenho de cada corte, logicamente cada um guardando suas diferenças, suas peculiaridades, seu nível de avanço, porque cada uma traz as peculiaridades que perpassam, por exemplo, no meu momento hoje, por uma situação financeira absurdamente agravada, sabe? É quase que inviável fazer o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas funcionar, mas mesmo assim, mesmo diante dessa limitação extrema que nós estamos vivendo, nós sabemos da importância que é a existência dos tribunais de contas. Dentro também desse institucional, que ainda, como colocou o Ronaldo, ainda estamos caminhando para uma unidade total, ainda não é plena, através das associações, não é? Nós vemos ainda algumas pequenas diferenças por conta que dessa heterogeneidade que existe dentro do país, alguns cantos ainda
faltam fazer, digamos assim, uma homogeneização, não é isso? E que nos toca, como eu sou um substituto, um professor substituto, aqui no nosso tribunal, ainda estamos, acredito eu que ainda esse ano, né? Até conversei recentemente, né, com o Conselho de Toledo, Toledo exatamente, sobre nosso caminho para chegarmos aqui à relatoria e deixarmos, pelo menos nos membros, isso já mais classificado, isso inclusive não apenas por interesse corporativo, mas sim justamente pensando sempre isso, o que é mais importante para instituições fortes, né? Para dar celeridade, instituições jurídicas, série de coisas, certo? Mas não devemos perder com isso o sentido da unidade. Eu conversei com o conselheiro vice-presidente da Atricom, Walter Albano, que falou um pouco dessa visita que fez ao Tribunal de Contas de Alagoas. Então, nós recebemos a delegação do nosso presidente nacional, o conselheiro Valdeci Pascoal, que é de Pernambuco, nos orientando a fazer uma visita a cada um dos tribunais de contas Brasil afora. Estamos fazendo isso aqui em Alagoas, para discutir o futuro do sistema brasileiro de controle externo, que congrega 34 tribunais de contas da União, dos estados e de municípios também brasileiros. Para que essa visita? Para discutir como é que deve atuar a Atricom e o Sistema Nacional no período 2018 a 2023, que corresponde a 6 anos e também a 3 mandatos de presidentes da Atricom. Discutimos aqui longamente o que foram esses primeiros 6 anos, de 2012 a 2017, que está concluindo agora, que foi a primeira experiência da Atricom em planejamento, e agora já vamos nos lançar para mais 6, ou seja, vamos completar uma história de 12 anos. A reunião foi muito frutífera. Tivemos a presença de conselheiros, da nossa conselheira presidente, a conselheira Rosa, dos conselheiros substitutos, procuradores de contas, e todos contribuíram com a sua visão de como é que deve trilhar a Atricom nesse futuro, quais são os principais temas a serem debatidos, a serem relevados pela Atricom, e vamos sair daqui de forma assim, muito satisfeita, com o sentimento do dever cumprido, de que é possível fortalecer os tribunais de contas, fortalecer os seus membros, fortalecer as equipes técnicas, no sentido de cumprir bem o seu papel, de controlar a gestão dos recursos públicos, tanto no que diz respeito à receita, à renúncia de receita, como também e principalmente aos gastos públicos. Mas sempre eu estava dizendo, com um olhar na sociedade. Assim, o tribunal só pode ser importante se o seu controle, se o seu trabalho fizer com que o tribunal tenha o cidadão, tenha um serviço público melhor. O cidadão não pode nos reconhecer se os serviços continuarem ruins. E vai nos reconhecer se a gente controla bem para que as autoridades políticas possam também fazer bem. O senhor acredita que com essa transformação agora que está passando pelo país inteiro, né, na questão aí de Lava Jato, a questão de o Tribunal de Contas da União ter rejeitado as contas da ex-presidente Dilma, e isso de qualquer forma, mesmo os tribunais também tenham sido atingidos pelo que aconteceu no Rio de Janeiro, isso não vai abalar os tribunais de contas, eles estão caminhando no processo de ascensão? Eu acredito que sim. É evidente que toda vez que ocorre um determinado fato que seja ruim para a imagem dos tribunais de contas, nós todos perdemos. Mas, no geral, os pontos positivos são maiores. Toda vez que se tem uma crise muito forte, como o país está vivendo, tanto na área política, como na área macroeconômica, como na área de gestão, os tribunais têm uma oportunidade de melhoria. Agora, nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos capacitar, precisamos ter unidade de propósito, precisamos atuar de forma mais célere. Nós temos que trabalhar quando os fatos estão ocorrendo. E aí sim nós nos tornamos importantes e a sociedade vai nos reconhecer. Agora vamos falar de planejamento estratégico. O senhor está trazendo também uma proposta, que já é uma proposta da Atricom, de que cada tribunal tem um planejamento estratégico. E, ao mesmo tempo, pelo que a gente tem acompanhado nas reuniões, é que haja uma convergência, né, das decisões dos tribunais, que isso venha fortalecer todos. Sem dúvida. Nós estamos discutindo o planejamento da Atricom, como eu disse, para 6 anos, e, ao mesmo tempo, estimulando
que cada tribunal tenha o seu planejamento. Nós temos hoje nos tribunais uma matéria-prima fabulosa, que são os resultados do marco de medição do desempenho dos tribunais de contas. Se cada tribunal tomar nas suas mãos essas informações da avaliação, tem condições de realizar projetos muito bons, projetos que de forma muito célere, ou seja, em pouco tempo, eles dão resposta de melhoria da nossa qualidade, a qualidade do tribunal e a qualidade dos seus membros. A Tricom vem fazendo um bom trabalho através do conselheiro Valdeci, que criou uma forma assim, de transparência, a gente acredita, dos tribunais de contas junto aos veículos de comunicação. Os tribunais eram um pouco acanhados nessa questão. Cresceu muito essa transparência dos tribunais de contas nos veículos de comunicação. A gente vê Jornal Nacional, Jornal da Band, né? Matérias hoje importantes sobre os tribunais de contas. E isso vem a fortalecer a diretoria, a nova diretoria da Tricom? Fortalece muito. Olha, eu preciso aqui dar um testemunho de que o presidente Valdeci Pascoal, ele é um jovem extremamente talentoso, dedicado, compromissado, competente e muito articulado. Ele vem desenvolvendo um trabalho extraordinário, aprovado por todos nós. E ele fez sim a diferença nisso que é o objeto da sua pergunta. Ele colocou a Tricom na mídia, colocou a Tricom na sociedade, mostrando que ela existe, mostrando que ela trabalha e trabalha de forma republicana, de forma séria, para melhorar os tribunais de contas e melhorar nós mesmos. Então, o conselheiro Valdeci, como nosso presidente, é aquele que nós gostaríamos que continuasse. É evidente que nós vamos respeitar se ele decidir que não, porque ele tem todos esses predicados e poderia fazer muito mais ainda pela Tricom e pelos tribunais de contas. Eu agradeço ao conselheiro e dizer em nome da conselheira Rosa que seja bem-vindo e venha mais vezes ao Tribunal de Contas de Alagoas. Agradeço a você, agradeço a TV, agradeço a nossa presidente Rosa, todos os membros aqui do tribunal, toda a equipe, e dizer que é a segunda vez que venho ao tribunal, mas já vim mais vezes a Alagoas, né? E é sempre um prazer estar aqui. Muito grato. Esse foi mais um TC News. Conto com você no próximo programa. Até lá.